BBB é o seguinte, a gente tá... a melhor coisa do BBB, a melhor coisa é esse BBB, cara. Porque, assim, a gente tá vendo, a gente tá escancarando pro Brasil o que é... assim, claro, tem militantes sérios, tem gente que estuda, tem gente... Mas tem uma galera que usa isso daí só para se promover, que usa a militância em benefício próprio. Sim. Ou para oprimir o próprio. É o primeiro que fala de opressão, mas é o primeiro a oprimir. Então, assim, a galera tá vendo isso e não tá se reconhecendo nisso. E a verdade é que o BBB é o resumo do que é a militância hoje no Brasil. E eles prestam de serviços às pessoas sérias que fazem uma militância, porque a gente sabe que é uma causa legítima. Então, eu acho que o que eles fazem é muito mais de serviço do que as pessoas desinformadas sobre essa militância, sobre as causas, entendeu? A minha mãe, por exemplo, ela não tem acesso a essas informações. Agora, eles têm. Então, eles fazem por uma questão, sabendo o que estão fazendo, porque eles sabem o que estão fazendo. Sim. E eles sabem muito bem para aonde eles querem chegar com isso. Então, má fé. É muito pior, por exemplo... onde eles querem chegar com isso. Mas é muito pior, por exemplo, a semana passada teve um narrador que ele se dirigiu a um jogador com uma expressão racista. Mas no tom dele você via que não tinha a maldade, entendeu? Uhum. Quando ele fala, eu acho que eu não lembro exatamente a palavra que ele fala, mas acho que é crioulo que ele fala, quando a pessoa de cor... Eu não lembro exatamente o que é. Mas assim, é um narrador de 70 e tantos anos. Que é de outra época. Quando alguém chegou e conversou com ele, ele imediatamente pediu desculpa. E outra, no tom dele você percebe que não foi uma coisa... Uhum. Cara, é um cara que ele cresceu... Não foi pejorativo, não foi racista. É isso. Exatamente. É que é muito difícil a gente analisar e falar, não foi racista. Mas eu entendo que, assim, hoje nós estamos aprendendo a... Exatamente. Tá tudo bem. Você chega e dá uma orientação pra ele, falou, Pronto. E ele imediatamente se desculpou. A postura assumida foi tipo assim, me desculpem. E tudo bem. Então, eu entendo o que você quer dizer. Essa pessoa que age dessa forma... Porque muitas vezes vão pra cima dessas pessoas assim... Esse é o grande inimigo. Eu acho que não, né? Porque assim, vou dar um exemplo para você. Hoje, todo mundo acha que tudo que é militante é desse jeito e não é. Eu conheço militantes sérios que estudam a causa, que vivem não são isso, chatos. Que não são chatos, que estão dispostos... Por exemplo, Alê Santos é um cara que eu troco ideia com ele, é um cara disposto a ensinar e é um cara que tem disposição para explicar as coisas. Então, assim, é uma questão de aprendizado mesmo, sabe? A gente precisa aprender... social. Exatamente, porque a gente não tem na escola. A gente não aprendeu isso na escola. A sociedade não faz questão de ensinar isso pra gente. Então, a gente tem que ir atrás. E tem pessoas dispostas a ensinar. E tem pessoas que vão tirar de proveito disso. E o BBB prova que tem gente fazendo isso para autopromoção. A Mel falou isso aqui. Só que estão caindo do cavalo. A Mel falou isso aqui sobre a importância da pessoa que sabe conversar. Porque tem muita gente que fala assim, eu não vou educar marmanjo. Sim, mas você espera que quem faça isso, então? Exatamente. Você tem sim que conversar, tem que explicar. É que tudo parte, assim, do princípio, assim. Eu acho assim, que a primeira coisa que você tem que ensinar para um filho é a respeitar as pessoas. Quando você aprende essa lição básica, isso acaba se estendendo para outras coisas, assim, entendeu? Respeita o próximo. Então, assim... Independente do que exatamente. seja. Então, isso você já está ensinando um monte de coisa para ele. Então, assim, ensina os seus filhos a respeitarem o próximo, o idoso, o negro, a mulher, entendeu? O gay. O ser humano. O ser humano. E essa é a lição básica. Infelizmente, não tem pais que ensinam. E aí eles precisam fazer essas aulas extras aí pela vida, porque se esbarram aí na falta dessa lição básica que é respeitar o próximo. Sim. É que muita galera também fala assim, cara, eu já estou sofrendo racismo, eu ainda vou ter que explicar pro racista que ele tá sendo racista se eu já tô tomando na cara. Muita gente tem esse lado também. Sim. Não, se você tem acesso à informação, eu tô sinalizando pra você que você foi racista, eu ainda vou ter que te dar aula? É essa que... Mas tem gente disposta a ensinar também. Mas tem informação vezes, também aí. Não, é que às vezes não vai ser em uma conversa. Sim. Não. Eu entendo que seja uma tristeza pra pessoa, tipo assim, eu falei, não adiantou. Mas calma. Não é porque às vezes a pessoa... Imagina o seguinte, a pessoa tem 70 anos. Ela tá há 70 anos pensando A. Não é em uma conversa de 5 minutos que você vai falar B. Exatamente. A pessoa vai precisar de uma conversa, 2, 3, conviver com outras pessoas, olhar o mundo... Para dali 5 anos, de repente, ela conseguir entender.
O que acontece é que a gente tá conseguindo cada vez mais cedo ter Sim. esse tipo de conversa com as pessoas. Exato, né? e começar a orientar. Exatamente, o É caminho isso. é a educação, gente. Porque, assim, por exemplo, a minha mãe não teve a 4ª série, né? Então, assim, tem coisas que, assim, que a minha mãe não sabe. A minha mãe não sabe o significado, o que é racismo estrutural. Porque ela não sabe... Que é LGBTQIA+. Ela não aprendeu o básico, gente. Ela aprendeu só a ler, escrever o nome dela e fazer bilhete, e escrever o básico. E a Então, vivência dela. e a vivência dela. Então, Da assim, criação dela. a gente vem de um país onde as mulheres não tinham, até 20, 30 anos atrás, faziam só o colegial, não fazia faculdade, a maioria. Então, assim, eu acho que tudo está na educação. A gente tem que sempre cobrar a educação e, em casa, ensinar os filhos a respeitar o próximo.